1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ok? Então veja bem, né, o capítulo 5, né, ele inicia, o 6 fala lá sobre os mortos, né, ressuscitaram no primeiro. O 5 então, ele vai falar sobre esse grande dia do Senhor, né, ou quando será esse grande dia do Senhor, ok? Então ele começa dizendo assim que quanto ao tempos e épocas, não precisa escrever, tá? Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Como que vem um ladrão na noite? Sem avisar. Sem avisar. Ou seja, de surpresa. Para você não perder tempo, não fique querendo saber, porque você não tem como. Por que gastam hoje em alarme, em segurança? Porque justamente não sabe quando vem. Então assim, não perca tempo em querer ficar tentando saber quando vem, queridos. Tá? Esteja pronto. Esse é o grande recado que ele está deixando aqui. Tá? Esteja pronto. Seja agora, seja amanhã, seja daqui 50 dias ou 50 anos, esteja pronto. Simples assim, tá? Então é bem claro assim. E já fica uma pergunta, né, pastor? Você está pronto? Aí ó, o profeta. E você? Você está pronto? Se for hoje o dia. Você está pronto? Daqui 1 hora. Pergunta para tua família. Hoje é a pergunta do dia. Você sai na casa, assim, no trabalho, todo mundo. Você está pronto? Você tá pronto o quê? Você está doido? Está maluco? Não, você está pronto. Para que se hoje for o dia do Senhor, que sejamos prontos. Se não, está em tempo, né? Está em tempo aí. Quem sabe é até uma boa pergunta introdutória. Para todo dia, né? Para você começar a falar de Jesus. Às vezes você não sabe como começar a falar de Jesus. Você está pronto? Pronto para quê? Ou das coisas de Deus com alguém. Né? Chega para algum amigo hoje seu no trabalho, no serviço, né? No colégio, onde sei lá, fala assim: escuta, você está pronto? Pronto para quê, rapaz? Né? Está listo? Ou em espanhol, se está listo? Se os nossos irmãos, né, hispanos, aí, latinos estão conectados assistindo a gente, né? Está listo? Está pronto? Né? E já começa a falar de Jesus. Né? Então, o versículo seguinte que fala sobre que, dando uma ideia assim, que quando, né, houver um tempo de paz, de aparente segurança. Porque veja bem, você concorda comigo que num tempo de paz e aparente segurança não tem ladrão? E vem como ladrão. Então é bem propício, é onde ninguém espera. É tempo de paz e segurança, é tempo onde ninguém espera. Não, tá tudo bem. Nossa, como as coisas melhoraram. Isso. A pandemia tá passando. Olha, as coisas começaram a voltar ao normal. Daí se preocupa. Por isso que eu falo, enquanto tá esse burburinho todo, não se preocupa não. Tá tranquilo, tá? A destruirão virá sobre eles de repente, né? Grave isso, de repente. De repente, né? Como dores de parto de uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. E aqui, gente, fala assim, de modo nenhum escaparão. Então, assim, as pessoas que pensam em escapar, e aqui entra assim, tem gente que fala assim, será que eu consigo escapar? Ou aonde eu posso me esconder? Ontem eu escutava uma pessoa falar assim, olha, vocês busquem não ficar nas cidades. Tem gente que já está dando receita. Né? Vão saiam dos grandes centros. Tem gente que já está se mobilizando, gente, né? Tá? Mas, gente, aqui está escrito, ó, de modo nenhum escaparão. A hora que vier, né, o dia da destruição, ou o dia do Senhor, o dia que o Senhor voltar mesmo, aquela coisa da batalha do Armagedon, para vir fazer o julgamento das nações, querido, pode estar em bunker, pode estar onde quiser, tá? É isso que as pessoas, por isso tem que estar pronto hoje. Esse dia vai chegar para todos. Vai chegar para todos. Independente do local, independente do lugar. Pastora, calcule, o diabo, que é o diabo, né? Não vai fugir desse dia. A Bíblia fala assim que ele vai ser trancafiado no inferno. Os demônios que estão no abismo, diz que vai ser abertos os abismos, os demônios vão sair todos para serem julgados. Quer dizer, como é que a pessoa quer se esconder de Deus? Vou me esconder num bunker, vou me esconder no céu. Tem muitos filmes hoje, né, que falam assim, vamos fazer uma cidade lá fora do planeta Terra. Queridos, não se iluda. Né? Não, pode até ser, pode até tentar, mas Deus é Deus, né? Não tem como fugir de Deus, né? Ele diz assim, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia
o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso aí. Então, observe que então agora está deixando o texto falar claro aos Tessalonicenses e a nós. Vocês não estão, pelo amor de Deus, vocês não estão dormindo. Chega a dizer assim, ó, vocês não estão bêbados. Quando ele fala assim, ó, vocês estão sóbrios, quer dizer, vocês têm consciência. Então, por favor, se orientem, né? Preste atenção ao que eu estou dizendo. É isso que o apóstolo está querendo dizer, né? Vocês são lúcidos, né? Vocês não precisam estar, né, debaixo, né, dessa ignorância, porque vocês não estão mais em trevas, tá? Daí no versos 8 fala assim, nós porém que somos do dia, ou seja, vocês estão na luz, né? Vocês são iluminados, ó, sejamos sóbrios, sejamos a terceira pessoa, nós somos sóbrios, nós temos sobriedade, né? Vestindo a couraça da fé, ou seja, nós temos a fé nos faz couraça da fé caminhar, e do amor, capacete da esperança da salvação, né? Aqui vem toda a armadura de Deus lá, capacete da salvação, cinge seus lombos com a couraça da justiça, escudo da fé, porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, esse tempo é tempo da ira de Deus, então não é para nós. Então assim, é descansar no Senhor, não é ficar preocupado, mas quando, como, o que eu preciso, onde eu tenho que me esconder, né? Onde eu tenho que me esconder, o que eu tenho que fazer, eu tenho que guardar mantimento, sabe? Então, volta àquela pergunta que a pastora, que a profeta André aqui fez no começo. Você está pronto? Se não, tem tempo. Isso, tem tempo. E o tempo é hoje, né? É agora. Tem tempo para você se arrepender e falar, Jesus, eu estou aqui, ó. Eu quero estar pronto para ti. Como o pastor falou, tem tempo. Esse tempo é agora. Hoje. Esse tempo não é, tem tempo, né? No sentido, né, de the long time ago. Não. O tempo se chama hoje. É hoje, tá? Lembrando que ele vem como ladrão, né, gente? Isso. Vamos lá, então? Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que divirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para os com os outros e para com todos. Observe que aqui as palavras-chave é consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, tá? Queridos, os que lideram no Senhor e os aconselham. Isso, aqui é no trabalho do pregar as boas novas. Em outras palavras, ele é assim, ó, considerem as pessoas que estão doando as suas vidas por amor a Cristo, em ensinar vocês, em conduzir vocês no caminho do Senhor, né? Seus pastores, seus guias, orientadores, discipuladores, reconheçam essas pessoas, né? Acolham elas, abençoem, guardem, protejam, orem por elas, é isso que ele está querendo dizer, tenham em alta estima, com amor, né? Por causa do trabalho deles, olha só, né? Daí fala assim, vivam em paz uns com os outros, entre vocês, vivam em paz, que seja, sabe assim, por que Paulo fala isso, pastor André? Porque existia nessa época aqui um fogo interno dentro da igreja. Os irmãos que estavam dentro da igreja começaram a brigar entre si. E diz que não tem fogo pior que esse interno, que surge de dentro, né, da própria igreja. Uma coisa é o fogo externo, né, que vem de fora, né, aquela luta fora, né, contra a igreja. Agora o fogo
que sai de dentro é aquele fogo que você não consegue combater, porque é aquele fogo inesperado, é aquele fogo grande. Então, por isso que ele fala assim, né, tenham paz uns com os outros, né? Exortamos vocês, irmãos, que advirtam. Daí ele fala os ociosos, porque normalmente vem quem arruma problema é os ociosos. Que não tem o que fazer. Que não tem o que fazer, que não estão fazendo nada. Daí vira crítico, vira, né? E aqui a palavra bem claro, quanto aos ociosos, advirtam eles. E essa ideia de divertir, eu dei uma recapitulada nisso hoje de manhã. E é essa ideia, chame eles, chame atenção, converse com eles, pontue, com amor, mas fale. Não é só reclame deles, não, chame eles mesmo, né? Chame eles, traga, né, para você e diga a eles, né, que eles não podem agir dessa maneira, que eles têm que ser diferentes, tá? Então, quantos ociosos é para fazer o quê, pastor? Para chamar e advertir. Isso. Quanto aos desanimados? Deve-se confortem os desanimados. Confortá-los. Então, né? se tem alguém desanimado, vamos confortá-los. Conforte. Vamos trazer conforto para eles, vamos trazer, falar, não, vai dar certo, fica tranquilo, as coisas vão... E aos fracos? Temos que auxiliá-los. Que é o quê? E essa ideia de auxiliar, irmãos, é você literalmente juntar do chão, tá? Esse auxiliar, né, dizer assim, não, vai dar certo. Não, é juntar do chão mesmo, é você pegar a pessoa e levantar auxiliar. ela. É usar a sua força, tá? Para colocar essa pessoa de pé, é nesse sentido, tá bom? Porque tem gente que fala, eu ajudei como? Eu fui lá e sei lá, né? Disse para a pessoa assim, vai dar tudo certo. Não. Aí seria até um conforto, né? Você confortado, numa palavra de ânimo e tal. Agora, auxiliar aqui, no original, aqui nesse texto, é a ideia realmente de você usar a sua força para transferir força para aquela pessoa, porque ela está fraca, tá? Então você usa a sua força para botar essa pessoa. Por isso que a ideia é de juntar do chão mesmo e colocar em pé essa pessoa usando a tua força, tá? E quanto a todos é para ser paciente com todos. Irmão, aprenda a respirar fundo, contar até 10. Já dizia um sábio, eu não lembro quem, mas na minha vida eu ouvi muita gente falar isso. Alex, respira fundo, conta até 10, né? E eu me considero uma pessoa tranquila, queridos, né? Mas assim, confesso que eu já tive meus surtos também, né? Tranquilo você? Tranquilo você? Não sou. Gente, diz que a esposa da gente conhece a gente, né? Ela tá dizendo que eu não sou, não, mas eu me considero. Calcule se eu não fosse, né? Então, mas assim, a gente tem que aprender a respirar fundo, contar até 10, pensar. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso, né? Calma, muita calma. Tenho aconselhado, às vezes, as pessoas que às vezes vêm com muita ansiedade, muito ímpeto, né? Pastor, o que eu tenho que fazer? Aconteceu isso. Eu falo, calma. Temos tempo, às vezes nem tem muito tempo, eu falo, temos tempo, né? Vamos orar, né? Porque às vezes você tem que dar uma acalmada, né? Respirar fundo, para poder até pensar, senão a gente sai atropelando as coisas e fazendo as coisas de qualquer jeito, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Isso, né? Porque nós temos princípios, e o nosso princípio não é mal com mal, é bem. É fazer o bem. Exatamente. Sempre. Ele diz, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e os outros para com todos. Sempre bons. E o que significa isso? Uns para com os outros e os outros para com todos. Se você for ver aqui, tem uma escala. É um ciclo, né? Uns para com os outros, da proximidade, os irmãos, né? E outros para com todos. Fala de todo o coletivo. Ou seja, primeiro os domésticos da fé e depois todos. Ou seja, a gente tem que fazer bem a todos, mas há sim uma certa escala. Primeiro, os da família, da fé, você, né, os sustenta, e depois você ao coletivo todo, você, né, está estendendo a tua mão também. Porque é aquela coisa, também não adianta você querer ganhar o mundo todo e perder a sua casa, né? Perder a sua família. Tem gente que às vezes está querendo, né, ganhar, estender e ganhar o mundo todo. Porque eu ajudo A, B ou C, e vai ver a família está indo para o inferno, irmãos. Os filhos estão indo para o inferno, a mulher está indo para o inferno, o marido está indo para o inferno. Então, por favor, né, você tem alguém tão próximo que você pode fazer o bem, começa fazendo aqui em casa, né, começa fazendo, né, entre os seus filhos, e depois vai estendendo isso, né, para o vizinho. É interessante porque assim, na igreja tem muito disso, né? Às vezes as pessoas querem ajudar, né, a irmã que reclama do esposo. Não, vamos lá, eu vou orar por você, não sei o que, tá. E não tem nada errado, tem que fazer mesmo, uma benção isso. São intercessões, tá? Mas esquece que tem que orar pela sua casa também, né? Que as coisas não estão muito bem lá, né? Então, lembra disso, fazer o bem, né?
para o coletivo, para todos, mas também para aqueles que estão próximos de você, tá bom? E esses próximos também depois aplica-se aos domésticos da fé, né? Exatamente. Antes dos de fora, né? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Observe que tem um monte de conselhos curtinhos, né? Excelente. E pontuais, né? Alegre-se sempre. Sempre. Né? Ponto. Né? Então, é uma... Esteja sempre alegre. Alegre. Independente, né, do que você está vivendo. Procure alegria. Extrai a alegria dentro de você. Se não tem em você, então em Jesus que habita em você. Que Ele seja a sua alegria. Que o Espírito Santo seja a sua alegria. Seja o seu né? motivo. Ore continuamente. Significa o quê? Que você tem que ficar em todo tempo. 24 horas de joelho no chão. Não, em espírito de oração. Você está no trabalho, você está no ônibus, né? Senhor, né? Que maravilha, glória a Deus. De oração. Me ajuda, abre meus caminhos. Eu estou saindo para vender, eu estou saindo para trabalhar. Me dá graça, me dá sabedoria. Hoje eu quero ser elogiado naquilo que eu faço, porque eu quero fazer para ti. Então você está ali, né? Ou eu estou voltando para casa. Se eu chegar em casa, tiver aquela bagunça, aquela loucura, todo mundo virado, Senhor, me dá sabedoria para que quando eu chegar, chegue junto comigo a paz, eu seja uma fonte de alegria no meu lar. Sabe, que você está ali, ó, o tempo todo ali em oração, é essa a ideia, né? Deem graças em todas as circunstâncias. Tipo assim, o que é todas as circunstâncias? Circunstância boa? De graça. Eu agradeço a Deus. Circunstância ruim? De graça. Senhor, eu quero te agradecer, ainda que eu não entendi o que aconteceu, não gostei do que aconteceu. Deu certo? De graça. Não deu certo? De graças. Entendeu? É simples assim, né? Porque ele diz, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então assim, independente do que aconteça para você nesse dia, ou amanhã, ou depois, dê graças ao Senhor. Daí fala sobre não apague o espírito. E se a gente pensar nisso, se ele está falando não apague o espírito, que significa que o espírito pode ser apagado. Pode ser apagado, exatamente. Né? Tá, e daí a gente tem que partir para uma outra pergunta. Então, e como eu como apago o espírito? É aquela ideia lá das brasas, que quando você junta elas, né? Quando você afasta, elas vão se apagando. Quer dizer, não né? deixe que o fogo se apague, gente. Exatamente. É interessante alimentando, né? É interessante que nós precisamos viajar duas semanas, né, pastor? 2 semanas. E a trabalho, né, e tal. E nessas 2 semanas nós deixamos de fazer a nossa atividade física, né? E daí o professor, né, foi falar com você, que bom que vocês estão de volta, tal, né? E para voltar, como foi difícil, né, pastor? Meu Deus. Como foi difícil, assim, parecia que nós estávamos começando tudo de novo. E daí eu comentei com o professor, eu falei assim, foi difícil, né, começar de novo. Estávamos lá, mas o corpo, né, parece que o corpo estava assim, clamando assim, meu Deus, socorro. E daí ele falou algo assim que me chamou muito a atenção. Ele se acostumava. Ele falou assim, olha, 2, 3 dias, falei assim, você até retoma o corpo, né, assim, mas mais do que isso, o corpo ele já dá aquela reclamada realmente, daí fica mais difícil voltar, né? E daí eu comentei com o pastor Alex, falei assim, da mesma forma é na vida espiritual, né? Você fica 2, 3 dias sem orar, mas você já não quer mais orar. Se fica 2, 3 dias sem vir na igreja, né? Eu falei assim, faltei no domingo, né? Aqui nós temos culto geral, né? Na quinta-feira, no domingo. Não pude ir na quinta-feira. Daí não pude ir no domingo também. Daí vai ficando assim, mais difícil você retomar. Então, assim, na vida física, também é na vida espiritual. Se você ficar mais de 2, 3 dias sem falar com o Senhor, teu corpo vai desacostumar, ele não vai querer. Não apague o espírito. Né? Não trate com desprezo as profecias, irmãos. Então, assim, nós estamos vendo um tempo de muitas profecias, que a gente tem que cuidar, temos que colocá-las à prova, né? A própria texto fala assim, mas ponham à prova todas as coisas, né? E fique com o que é bom. Porque tem o que é bom. Tá? Então, assim, a gente tem que cuidar para não ir para os extremos. Ou você viver também só
né? Em toda profecia, porque tem profecia para tudo, tem gente ao mesmo que só tempo corre atrás disso, né? desacreditá-las, né? Então, assim, ter um equilíbrio, conhecer a palavra e ponderando elas, né? Pesando elas, equilibrando elas. Nós mesmos estamos atentos tem 2 profetas que lançaram algumas profecias a respeito de coisas que vão acontecer no futuro, né? E nós estamos atentos para ver se isso, né, de fato procede ou não. Estamos, puxa, vamos ver. Isso vamos aí. ver, né? Não faça isso toda forma do mal, tá? Então você veja como são conceitos práticos, pontuais, simples, basta que a gente faça, ok? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E você diz amém. Amém. Amém, querido. Só para a gente comentar aqui o 23, tá? Que o próprio, e eu chamo a atenção falando do próprio Deus. Paulo fala assim, que o próprio Deus da paz santifique, ou seja, por inteiro. Separe por inteiro. Que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Ou seja, que é como se ele dissesse assim, ó, que Deus te guarde. Que Deus te guarde o teu corpo, que Deus guarde a tua alma, que Deus guarde o espírito que dá vida a este corpo. Essa é a oração que Paulo está falando, e que assim seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Daí ele fala assim, não esqueça de orar por nós, e nós podemos dizer a mesma coisa, né, pastor? Não esqueça de orar por nós, tá, queridos? Por favor, tá? Saúde os irmãos com beijo, abraço, né, e tudo mais, tá? Carrego vocês de ler essa cuidado carta com o todos beijo, os irmãos. porque nós estamos em época de pandemia, né? Não sai beijando muito, um beijinho meio de longe, né? E é isso aí. Carrego de vocês de ler essa carta a todos os irmãos, acabamos de ler com vocês. Transfiram a outros, né? E é isso, né, pastora? No demais, coloque muito fogo nessa brasa aí para que o espírito não se apague. Que Deus abençoe todos vocês, obrigado pela companhia, um bom dia de trabalho a todos, né? Se você que não pôde assistir, né, completo agora, pode dar uma olhadinha depois no YouTube e assistir no YouTube depois, tá bom? Hoje beijo, comemoração do aniversário da nossa igreja, que foi hoje é aniversário da nossa igreja, você é convidado às 20 horas aqui conosco, tá bom, queridos? Deus abençoe às 15 horas também a nossa oração da tarde, e às 22 encerramos a noite com a nossa oração também. Então ainda temos um encontro hoje às 15 horas, às 20 horas e às 22 horas. Deus abençoe todos vocês e até logo mais, em nome de Jesus.